E você tem o sequestro da narrativa. E isso está sendo feito agora pelo Gilmar, pela claque dele no mercado da comunicação, pela claque dos lulistas, dos bolsonaristas, que tentam inverter tudo. Por exemplo, até no caso do Moro, tem um episódio engraçado que os petistas, eles zombavam do Bolsonaro. Você vai lembrar daquele vídeo que o Bolsonaro tenta cumprimentar o Moro no aeroporto? E aí o Moro ignora ele. E os petistas falam assim, olha aí o Bolsonaro e tal, tentou ali se aproximar do juiz da Lava Jato, tal, nem deu bola pra ele e tal. E aí depois passa um tempo e tal, fala assim, olha, tava mancomunado desde o começo, entende? Quando o convite só veio depois e tal, aí tem um anacronismo no qual eles investem para ter uma narrativa. Então, agora, você vê, os caras atingem os bandidos, aí não conseguem prender os bandidos porque as ferramentas de combate à corrupção vão sendo desmanteladas. Aí o sujeito fala, bom, se eu ficar aqui, no Ministério Público, no juiz de primeira instância, vai sempre tomar bolas nas costas daqueles que têm o poder de mudar a lei em causa própria. São seu chefe. Então, o que resta para as pessoas que têm esse ideal de combate? É você entrar naquela arena e disputar para que a legislação seja dura. E isso foi feito, é perfeitamente defensável isso, é justificável isso. E aí você, obviamente, você entra na arena política, você tem todo tipo de tentativa de macular a imagem, inverter a ordem dos fatores e tal. E é por isso que a gente está passando agora. Você acha que o Sérgio Moro tem chance? Eu acredito que existe um caminho aberto para esse discurso que ele mostrou ter na filiação do Podemos. Agora, o que eu costumo dizer, Monarca, é que eleição não é enquete de rede social, né? Então, isso depende de um desempenho ao longo de meses e meses. Então, o sujeito precisa ter uma estrutura partidária, ter palanque em determinados estados. A gente está falando de um país continental. Será que ele tem que ir conhecer as pessoas? Conhecer Tipo, as pessoas, ter a comunicação com o povão, ele precisa ser resiliente, assim, ter habilidade, apertar a mão de gente, exatamente. Então são muitos fatores. Agora, de uma maneira geral, e até pela análise que a gente faz dos números, das pesquisas e tal, você tem uma rejeição muito grande ao Lula, tem uma rejeição muito grande ao Bolsonaro. Tem uma grande rejeição. Por ser uma pesquisa aí recentemente da Vox Populi, não sei o que. Populi. Deu 44... Mais ligado ao petismo. Eles são ligados ao petismo? São, já teve vários escândalos até. Entendi. Bom, eu sou leigo. Eu não sou politizado, tá ligado? Por mais que as pessoas achem que eu seja. Claro. Mas também não quer dizer que a pesquisa não possa eventualmente ser verdadeira. Deu 44% Lula no primeiro turno, tá ligado? Parece gente pra caralho, assim. Tem viés? Pode ser que tenha. Mas mesmo assim, eu vejo muita gente pondo fé que o Lula vai ganhar, tá ligado? Porque ele tem um recall, né? Ele já foi presidente da República, já tem uma claque toda estabelecida, já é uma figura de apelo nacional. E como o governo Bolsonaro foi isso que você descreveu, as pessoas elas vão ali para aquela outra liderança que naquele momento, vista como a maior possibilidade de derrubar essa que está aí. Pode crer. E a partir do momento que aparece uma alternativa e vai colocando novas informações e vai mostrando pontos em comum com essa liderança, você tem uma possibilidade de desgastar talvez um pouco talvez mais o Bolsonaro, né, disputando esse campo com ele. E a partir do momento que começa a haver projeção de que essa pessoa tem mais chance no segundo turno do que o atual presidente, isso pode gerar voto útil e tal. Quer dizer, precisa de toda uma confluência de fatores, com habilidade, com resiliência. Então não tem como dizer agora, seria um chute. Entendeu? Quem vai ganhar, né? Quem vai ganhar, porque vai depender do desempenho de cada um. Agora que existe um flanco, que existe um caminho para uma terceira via que seja incisiva contra Lula e Bolsonaro e que saiba se comunicar com o povo, mostrando a preocupação com aquilo que é a sua necessidade, isso existe. O caminho que está sendo visto agora é o caminho de desgastar o Bolsonaro com uma campanha, mas também porque as projeções são ruins em termos econômicos, inflação, juros, desvalorização do real em relação ao dólar, 600 mil mortes na pandemia e tal. Ele está com uma alta rejeição, principalmente aqui Sudeste e Nordeste. Seria tirá-lo do segundo turno e enfrentar o Lula no segundo turno, explorando a rejeição ao Lula e tal, tentando capitalizar aquilo que o Bolsonaro capitalizou em 2018. Esse é um caminho, é possível, mas
não dá para cravar, porque vai depender do desempenho, Muita coisa tem que acontecer. do candidato e do seu entorno, né? De tudo aquilo que eles vão conseguir criar. Numa eventual vitória do Lula, você acha que o Lula teria influência nessa vitória? No sentido, ele conseguiria fazer o que ele quisesse? Ele teria uma força política grande no Congresso? O Lula, ele pegaria o país dos sonhos, não dos sonhos dele, porque a situação econômica pode estar muito ruim, mas dos sonhos em relação às ferramentas. Quer dizer, você é o maior beneficiário político do Mensalão, em primeiro lugar, que estourou em 2005, aquela compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo, vindo de um esquema envolvendo agência de publicidade, banco, etc., para que os parlamentares votassem de acordo com os projetos do governo dele. Aí depois tem Petrolão, fora os outros escândalos, né? Sanguessuga, um monte. E aí você fica de fora do poder quando um sujeito que foi eleito sob a bandeira do combate à corrupção e tal, ajuda a desmantelar todas as ferramentas, e aí você volta com aquele mesmo grupo, incluindo José Dirceu, porque é isso que vai voltar ao poder, né? É bom deixar claro para as pessoas. José Dirceu foi condenado no Mensalão e no Petrolão, foi salvo 2 vezes pela segunda turma, por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, que era subordinado ao José Dirceu. Me parece um dos caras mais poderosos do país, assim, de longe. Do governo Lula. Oi? O Dirceu parece um cara muito poderoso. Sabe o podre de todo mundo, né? Então, aquela turma dele ali morre de medo dele, obedece a ele. Quem tem informação negativa sobre os outros tem poder. Entendi. Então, ele vai continuar junto, sempre continuou, sempre traçou as estratégias petistas, lulistas, e vai voltar ao poder com toda essa legislação que protege os políticos, com uma capacidade de nomear mais 2 ministros para o STF, que já é esse foco de total impunidade. Então você tem um cenário bastante preocupante em relação ao que pode acontecer. Mas você não acha que pelo fato do Lula ser meio que o bicho-papão de uma galera aí, se ele entrar no poder, ele já entra no poder com várias pessoas assim, ó, mano... Eu entrou no poder, mas não vou deixar você fazer porra nenhuma nessa porra. Que nem aconteceu com o Bolsonaro. Eu acho que não, Monark, porque o que aconteceu com o Bolsonaro foi o seguinte, quando ele chegou no poder, até o senador Alessandro Vieira, que teve um desempenho firme na CPI da pandemia, estava dizendo outro dia, essa turma mais do Centrão, os velhos caciques, Ciro Nogueira, Arthur Lira e tal, no começo falaram assim, ficaram ali quietinhos, né? Tipo, vamos ver se vai mudar alguma coisa ou se a gente pode continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. E aí, veio investigação, rachadinha, avança e tal, o Bolsonaro se uniu com eles e falou, beleza. Não é nada daquilo que foi dito durante a campanha, podemos voltar a fazer toda a bagunça. Né, o negócio. Eles falaram assim, vamos ficar quietinho, né? Talvez o cara 54 milhões de votos e tal, começou, tá todo mundo olhando e tal, mudou o poder depois de 4 mandatos, petis e tal, teve o Michel Temer ali no meio, mas foi rapidinho. Aí eles viram que não era nada disso. O Lula, ele já sabe muito bem o que é. E de certa forma, nesse sentido, em termos de vambora pro toma lá da cá com o parlamento, igual o Bolsonaro. A mudança que houve durante esse governo é que certas ferramentas espúrias que foram usadas nos governos do PT, elas foram internalizadas e institucionalizadas. Quer dizer, o mensalão, por exemplo. Então, eu te falei que era compra de apoio parlamentar, era dinheiro sujo que vinha de fora para dentro. Sim. Hoje é o dinheiro sujo, é uma brecha obscura metida dentro do orçamento, para além daquelas emendas tradicionais. É novo? Isso é novo. Quem passou isso? Como que foi que isso aconteceu? O governo junto com o Arthur Lira, né? Ah, é? E a gente apontando para não deixar aquilo, e a base bolsonarista viajando, né? Por que os caras não enxergam isso? Por que os bolsonaristas não enxergam como o cara tá aparelhando o Estado em benefício próprio? Quais bolsonaristas? Porque tem várias Todos, camadas. Eu aí. acho. Você tá falando do eleitor, de fora. Eu acho que o bolsonarista, que se o cara é bolsonarista, tá ligado? Se o cara ama o Bolsonaro, ele é bolsonarista. É o que eu acredito, não sei. Não, eu tô só separando aqueles que são parlamentares da base bolsonarista, daqueles que são eleitores. Do eleitor. Por que o eleitor não enxerga isso? Por que o eleitor não enxerga que o Bolsonaro ele só é da boca pra fora? Porque na hora que ele tem a caneta ela não tá jogando ao favor do antissistema. Ela tá jogando a favor do sistema. Tá dando bilhões e bilhões e bilhões pro sistema de uma forma legalizada. Por que eles não enxergam isso? Olha, tem aquelas pessoas que são bolsonaristas e não se informam absolutamente sobre nada.
Tem aquelas pessoas que acham que estão se informando, mas elas estão assistindo a TV Chapa Branca, a Rádio Chapa Branca, que na verdade omite todas as informações que são incômodas ao governo, ou falam daquilo que está sendo falado de uma maneira completamente enviesada, fingindo que é natural. Por exemplo, se você entrar no Twitter, você vai ver várias postagens da claque bolsonarista virtual falando que emenda sempre teve e tal, não sei o que, sem distinguir. Porque você tem a emenda individual e de bancada, e sobre elas existem critérios, existe transparência, existe equidade, ela é dividida de uma maneira igualitária para todos os parlamentares e tal, é preciso prestar conta de onde que aplicou e tal. Claro que pode ter alguma obscuridade sempre tem, mas ela é mais transparente. É mais transparente e é mais consolidada. E aí você tem outro tipo de emenda que foi criado para além dessas. Que é as secretas. Que são bilhões de reais, que é aquilo que foi chamado de orçamento secreto, é o RP9, porque tem um código identificador dentro do orçamento, que é o número 9. E por que eles são secretas? Porque a gente não tem detalhes do dinheiro Exatamente, gasto. Porque ela não é distribuída de uma maneira igualitária para todos os parlamentares, são 513 deputados o governo escolhe. E 81 senadores. Quem se tornou responsável, centralizando em torno de si ali, a liberação das emendas, foi o Arthur Lira. Então ele decide. É o Congresso que escolhe. Não, pois é, o presidente da Câmara eleito com apoio do presidente da República, e aí o Arthur Lira, o que ele faz? Ele compra apoio para si próprio, para ele permanecer com poder, e para o governo, para aquilo que interessa ao governo. Aí ele libera verbas para parlamentares específicos cujo apoio ele quer comprar, ou que formam já essa base comprada do governo. Eu, como parlamentar, eu vou querer ser amigo do Arthur Lira, pô. Porque se eu não for amigo dele, eu não vou ganhar bilhões em verbas. E como que eu vou ganhar voto depois se eu não vou conseguir fazer essas benesses? Não, pois é. Se você for um parlamentar sujo, que topa tudo, você vai lá querer o dinheiro para você turbinar ainda mais a sua pose no seu reduto eleitoral, sem haver órgãos de controle fiscalizando a aplicação desses recursos. Tem muita corrupção nisso, você acha? Não, com certeza. Não tem a menor dúvida. O cara da Controladoria Geral da União, se eu não me engano, já falou que não, deve ter corrupção, porque começou a haver investigação, se descobriu o sobrepreço, né, o caso do Estadão, na verdade, com compra de equipamentos agrícolas, então tratores vendidos... Tratoraço. O tratoraço. Sendo comprados ali com um valor muito maior do que o valor de mercado, e isso é usado para, na brecha, na diferença, você desviar o dinheiro. O que deu no final desse tratoraço? Está sendo investigado, só que os órgãos de controle são lentos no Brasil. Entendeu? Muitas vezes, quando se descobre o podre de um, é usado para escambo, né, para que se alivie o outro também, ou se consiga alguma coisa para poder aliviar. Né? Fudeu isso, tudo. a gente tem que ficar em cima. Não sei se temos, porque eu acho que é um tipo... Acho que fudeu É tipo tudo. enxugar uma represa. Pega um paninho ali, molha, aí vai lá... Tanto é joga. assim, você tá certo. Tanto é assim que a Rosa Weber, na mais importante liminar da história recente do Supremo Tribunal Federal, é raro ter um momento para elogiar alguma coisa, né? Já vai... provavelmente acabar esse período de elogio, porque tudo pode ser revertido, né? Mas ela suspendeu a execução das emendas de relator. Então ela suspendeu o orçamento secreto. Da hora. Parabéns, Rosa. E aí foi toda uma pressão em cima, é isso mesmo que tem que fazer e tal, 8-2 para legitimar a liminar dela. Aí você pensa assim, acabou? Não, isso é só para manter a liminar. Ainda vai ter análise do mérito. Então o plenário pode acabar derrubando essa decisão. Mesmo assim, o que o Congresso faz? Descobriram ali o nosso esquema. A gente libera sem transparência para comprar apoio parlamentar e o parlamentar aplica sem transparência para comprar o voto do eleitor. Descobriram. O que a gente faz? Não, muda o código identificador, puxa essa verba toda lá para RP2, para uma outra brecha, finge que você tem transparência, vamos botar uns nomes aqui e tal, e pronto. Você acha que esse pessoal quer abrir mão do dinheiro? Não, eles falam, o Supremo não está satisfeito com o mecanismo. Alguns dão um discurso tipo o Rodrigo Pacheco. Não, veja bem, eu entendo que pode haver uma necessidade de uma maior transparência, mas é um mecanismo legítimo e tal. Putz. Quer dizer, assim, se colar, colou, vamos fazer sem ninguém ver, vamos desviar esse dinheiro mesmo, vamos comprar apoio mesmo e tal. E a aí gente descobrem e tal, ele fala assim, não, é só uma questão de ajuste, vamos ajustar aqui e tal. Aí não deu certo e tal, não, então puxa para cá. É só isso, cara.